Fala, Riqueza, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que vocês têm que prestar bastante atenção quando vocês vão fazer algum procedimento, certo? De microsoldagem, principalmente relacionado à troca de conectores, certo? Pode ser também botão power, enfim, uma afinidade de componentes que você troca e que muitas vezes não dá certo, certo? Então, se você já tem alguma dificuldade em microsoldagem, seja ela qual for, já deixa um comentário aqui, certo? Deixa aí tua dúvida para mim te ajudar aí nos próximos vídeos, certo? Seja você que está iniciando ou você que já atua no mercado e quer aprimorar suas técnicas. Então comenta aqui que aí nos próximos vídeos eu já vou compartilhando aí novos conteúdos com vocês. Então o que é que acontece? Na troca do conector é muito importante a gente ver o antes para depois conferir o depois. Porque o que acontece até aqui em sala de aula comigo, com os meus alunos, é que eles vão fazer a simples troca de um conector, certo? E eles deixam o conector totalmente torto, pessoal, todo torto. É assim uma coisa assim absurda de ver. Por quê? Porque não presta atenção como era o antes, para depois conferir o depois de pronto, né? Então é muito importante você verificar o alinhamento do conector. Vou aqui para o microscópio para vocês verem bem detalhado. Você pode ver que o conector ele é bem alinhado, não? Ele é bem sentado na placa, ó, bem retinho. Eu estou com um dock aqui, certo? Mas isso serve para qualquer tipo de placa. Ó. Você vê que ele é bem alinhado. Então o conector ele não tem que ficar torto para um lado, torto para o outro. Realmente é bem justo, certo? Bem sentado mesmo. Mas lógico que para você chegar a esse ponto aqui, você tem que aplicar aí várias técnicas, né? Dominar aí o tempo de microsoldagem, o tempo de aquecimento, o tempo que você vai aquecer a placa e os insumos também que vocês vão utilizar para fazer uma limpeza bem efetiva na placa. Então podemos observar aqui um dock, certo? Deixa eu ver se eu tenho uma placa aqui, uma placa, ó. Eu tenho aqui uma placa. Você pode ver. Então é bom observar antes como era o conector. Ó, você vê que ele é bem justo. Ali na parte de trás, onde ficam os pinos, que é bom você ver também. Certo que aqui eu estou fazendo ampliação com o microscópio, mas você pode pegar uma lupa. Eu não fico direto no microscópio, você pode pegar uma lupa. Você pode pegar uma lupa. Às vezes o cara tem uma vista muito boa, eu consigo ver também aqui. Né? Eu consigo ver aqui também na minha vista se o conector está bem justo, não tem uma menor dificuldade. Eu estou fazendo aqui no microscópio para vocês verem nos detalhes, certo? Ó, o conector ele é bem sentado, bem reto mesmo, bem alinhado na placa. Aqui na parte frontal, se você for ver aqui, ó, na parte frontal do conector, bem alinhado. Então estamos vendo aqui o antes, independente que seja um conector que esteja com defeito, né, quebrado, na parte interna, ele vai estar sempre bem justo aí na placa. Eu tenho uma placa, outro modelo aqui de conector, que foi o aluno meu que fez ontem. Ó, certo? Bem justo. A solda aí, ó, observa os detalhes da solda, a quantidade de solda. Certo? Vamos ver aqui do outro lado, ó. Você vê que está bem retinho, ó, não tem excesso de solda nenhuma, para poder não ficar aquele volume lá para quando for fechar o aparelho não encaixar direito. Porque se você exagerar aqui no excesso, onde é a base que sustenta o conector, né, que são os pontos de fixação,
onde exerce a pressão maior. Então tem esses pontos aqui para deixar o conector. Você vê que não tem excesso, ó, bem reto. Bem reto. E aqui na parte de trás, vocês podem ver também bem nivelado. Aí eu tenho aqui uma placa limpa. Eu tenho aqui uma placa limpa que eu fiz a limpeza para demonstrar para vocês, ó. Depois eu vou fazer um vídeo. Por isso que é bom que o comentário de vocês, para que se vocês têm alguma dificuldade relacionada ao processo, né, a técnica da aplicação da microsoldagem, limpeza, aquecimento, você já comenta aqui, que aí eu vou fazer um vídeo em seguida para ajudar vocês. Ó. Aqui eu fiz a limpeza da placa, com a malha dessoldadora, bem limpa. E aí eu vou pegar aqui um conector. Deixa eu ver onde é que eu botei aqui os conectores. Vou pegar um conector aqui. Peguei aqui um conector. Então, antes de eu soldar, né, antes mesmo de eu soldar o conector, eu já coloco o conector na placa, coloco o conector e verifico se ele ficou bem alinhado, bem justo. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ó. Tá vendo aqui as laterais? Ó? Vocês podem ver que aqui o conector, a lateralzinha onde encaixa, só voltar aqui, vamos voltar aqui. Ó. Eu tenho aqui os pontos de apoio, certo? Os pontos de fixação, que são esses pontos aqui nas laterais. Ó. Esses pontos aqui de fixação do conector. Então vocês podem ver que eles estão bem, todos sem excesso de solda, então ele vai, o padrão, todos no padrão do mesmo, abertura do mesmo orifício, ó. Você vê que não tem nenhuma obstrução, nada, nada, nada. Então que eu posso entender que o conector ele vai ficar bem encaixado, certo? Pronto, vamos voltar agora, vamos colocar o conector. Então, se por acaso tiver alguma obstrução nos pinos laterais que fixa o conector, né, logicamente ele não vai baixar. Ó, você pode ver que aqui nas laterais eles estão bem fixos. Ó, fixos não, na verdade bem retinho. Vou apertar aqui, ó. Se eu apertar aqui, vocês podem observar. Deixa eu dar o zoom aqui. Ó, podem observar que ele está bem reto. Certo? Então aqui é o ponto, né, ideal para eu fixar, fazer uma solda, né, aquela solda que vai realmente deixar o conector fixo. Vou botar aqui na frente agora, vocês verem. Ó. Aqui na frente. Ó, podemos ver aqui na frente também, aqui nas laterais, ó. Bem retinho. Então, ele não pode ficar com um lado mais alto assim para fora. Muitas vezes, se você for olhar o conector, ele está alto de um lado ou alto do outro. E com certeza na parte de trás também não vai encaixar. Certo? Ó, bem fixo. Então é importante ver esses detalhes antes de você fixar o conector. Porque aí você vai querer ficar colocando o conector na marra, baixando, aquecendo, porque a limpeza não ficou bem feita, e aí você vai prejudicar o conector, principalmente na parte interna, porque na parte interna é plástico. Né? A parte interna do conector é plástico, ela vai derreter com muito aquecimento, vai ficar atacando fluxo, e aí também vai cair fluxo para dentro do conector, e aí vai também ficar com mau contato. Então é muito importante você ver fazer essa análise desses detalhes, pessoal. Aí depois você faz o fechamento aí, o preenchimento devidamente com a quantidade necessária da solda, ok? Então, ok, no ponto. Pegar outro modelo de placa aqui, ó. Essa placa aqui também, ó. Certo? Podemos ver que ficou bem limpo ali. Então, se você tem alguma dificuldade, de deixar a placa limpa desse jeito aqui, ó.
certo? Aí pode ser o fluxo, que você está usando um fluxo de má qualidade, pode ser a malha dessoldadora, que você não está usando de forma adequada, pode ser a ponta do ferro, que você não está usando a ponta de ferro correta, pode ser a temperatura. Então, já comenta se você tem essa dificuldade, que aí eu faço um vídeo aí exclusivamente só sobre limpeza, remoção, né, de esse excesso de solda ou solda velha que fica aí na placa. Então, deixa eu pegar aqui o conector. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vê que ele encaixa aqui, ó, perfeitamente, ó, a parte ali, ó, bem retinho na parte de trás. Bem retinho na parte de trás, ó, bem fixo, ó, você vê que não fica levantado. Porque tem situações, aqui mesmo em sala de aula com meus alunos, ó, que o conector fica dessa altura, ó. Fica dessa altura aqui, totalmente levantado, fica inclinado para o lado ou inclinado para o outro. Por quê? Porque a base aqui na lateral, essa base que fixa o conector, que deixa o conector firme na placa, né, você não fez a limpeza devida. E, logicamente, como se trata aí do massa, né, ele é uma solda velha, uma solda antiga, então você tem uma dificuldade de realmente tirar, e aí você não faz o aquecimento correto, ele não desce por inteiro, certo? Ó. Então, vocês podem ver aqui, perfeito. Vamos aqui para a parte da frente. Parte da frente, ó, bem justo, bem retinho, beleza? Então é isso aí, pessoal, esse vídeo, certo? Esse conteúdo mesmo aqui é só para mostrar para vocês, porque tem muita gente aí nos meus grupos, no YouTube, perguntando porque está com dificuldade aí na troca do conector. Então fiquem aí atentos a esses detalhes, observem o antes, como é que é o nivelamento do conector, posicionamento, todos os pads, e aí façam a limpeza correta, coloque o conector no canto, retinho, bonitinho, encaixado, que aí vocês não vão ter problema. Mas se você está tendo essa dificuldade, comenta aí, que eu já subo um vídeo aí falando sobre essas técnicas de limpeza, aquecimento, beleza? Insumos. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.